Nós hoje vamos corrigir aquele questionário, na realidade com mais de 83 perguntas que eu passei a vocês e que pega da matéria desde o início da audiência de instrução e julgamento até sentença e coisa julgada, né? Eu não sei se eu consigo corrigir tudo numa gravação só, acho que não, porque são muitas questões, mas vamos tentando. A primeira pergunta, ela diz o quê? O que está previsto na lei para ocorrer na audiência de instrução e julgamento e qual a sua finalidade? A finalidade da AIJ é a produção da prova oral, que é concentrada naquele ato, né? E a partir dali o processo ele fica devidamente instruído para o julgamento. O CPC regula a AIJ no artigo 358 e seguintes, né? E no 358 a gente tem que o juiz vai declarar aberta a audiência, vai apregoar as partes e os advogados, e bem como outras pessoas que devam participar da audiência naquele primeiro momento. Aí o juiz instala a audiência e vai tentar conciliar as partes, né? Mesmo que antes, durante o processo, tenha havido alguma outra tentativa de solução consensual das controvérsias. Isso vem lá no artigo 359 do Código de Processo Civil. Não sendo possível, né, a composição das partes, o juiz ele aí sim vai dar andamento à audiência com a produção da prova oral pertinente, certinho? Então, o que a gente tem aqui com relação à AIJ? A finalidade é a produção da prova oral. E o que cabe ao juiz fazer durante a AIJ? Isso a gente tem, na realidade, o exercício do poder de polícia, devendo a ele manter a ordem, o decoro durante a audiência, determinar a saída, a retirada da sala da audiência daquele que não se comporte bem. Se for necessário, ele deve requisitar o auxílio de força policial, né? Deve manter um tratamento com urbanidade perante todos aqueles que ali estão presentes, tem que registrar na ata da audiência tudo que acontece, inclusive os requerimentos, né? Então, esse é o papel do juiz na AIJ. Esse papel, né, ele vem lá no artigo 360 do CPC, ok? E aí ele conduz, né, a colheita da prova oral até o final, né? Terceira, as provas orais a serem produzidas na AIJ têm uma ordem a ser seguida? Justifique a resposta. Em princípio tem. A gente vai encontrar isso no próprio Código, no artigo 361. E a regra é que primeiro seja ouvido o perito e os assistentes, depois as partes e depois as testemunhas. Sempre a parte autora primeiro e o réu depois. Só que, o que pode acontecer? O juiz entender que antes de ouvir a parte, ouvir o perito, ele vai ouvir as testemunhas. Então, essa ordem hoje, ela é mais flexível, né? Podendo ser modificada, ok? Aí nós passamos para a nossa quarta pergunta, que diz: a audiência poderá ser adiada? Em caso afirmativo, em quais casos, né? Pode ser adiada sim, está lá no 362 do CPC. Ela pode ser adiada por convenção das partes. A gente não pode esquecer o que o artigo 190 do Código trouxe, com a flexibilização procedimental, né? Então aqui as partes podem acordar o adiamento até para tentar conseguir alcançar um acordo. Eu posso ter alguém que não consiga comparecer por um motivo justificado, né? Essa pessoa tem que participar. Vamos imaginar que a parte tem que se submeter a uma cirurgia de emergência, por apendicite, alguma coisa assim, né? Então isso se justifica o adiamento, né? Agora, é possível haver esse adiamento. E a lei, ela traz uma outra possibilidade que a gente na prática não vê muito, é que se a audiência atrasar mais de 30 minutos, sem justificativo, o juiz ele vai colocar num outro dia, numa outra hora. Muitas vezes a audiência atrasa por mais de 30 minutos e nem por isso, né, esse artigo é aplicado, tá? Na realidade sempre tem uma justificativa para o atraso, ok? Aí a gente vai para a quarta questão. A quarta questão, na quinta, né?
fale sobre o encerramento da audiência de instrução em julgamento. Essa audiência vai ter o quê? Tomada dos depoimentos. A instrução, né, vai ser feita com a oitiva do perito, se for o caso, assistentes, partes, testemunhas. Fim da instrução, e a gente tem isso lá no 364, o que o juiz tem que fazer? Dar a palavra às partes. E se o MP participar também, deverá ter vista para se manifestar. A lei fala em prazos de 20 minutos sucessivos, né, podendo ser prorrogável por mais 10, mas na prática, se você falar meia hora, ninguém mais vai estar te ouvindo, até pela própria pauta das audiências. Então tem que ser o mais sucinto possível, né? Agora, se o objeto da ação, se as questões forem complexas, tá, se justifica que essa fala não seja oral, mas você tenha, assim, uma manifestação por escrito através de memoriais, tá? Encerrado essa fase de debates, o juiz ele poderá prolatar a sentença oralmente, né? E, caso não o faça, você tem um prazo de 30 dias, é um prazo de natureza imprópria, para que o juiz o faça. Tudo o que acontecer na audiência vai ser registrado na ata. Então, eu tenho, teoricamente, um servidor, um funcionário, que lavra uma ata da audiência, ali consignando tudo que aconteceu de maneira sucinta naquele ato, ok? E aí nós vamos para a sexta questão. A sexta questão diz assim: fale sobre os princípios processuais presentes na EJ. A gente tem 3 principais princípios. O primeiro dele é o princípio da concentração. O princípio da concentração está previsto no artigo 365. E a ideia é que se concentre nessa AIJ, né, a colheita da prova oral. Essa é a ideia. Agora, é claro, se não for possível, haverá continuação numa data próxima, num horário próximo. Tá? O segundo princípio é o da oralidade, né, até em razão das provas orais que são produzidas nessa audiência de instrução. E o terceiro da publicidade, né, porque os atos processuais são públicos, né, teoricamente, se não correr em segredo de justiça, qualquer pessoa pode assistir. Né, então essa é a ideia. Né? E a questão da publicidade, ela vem lá no artigo 368, que diz que a audiência é pública, né, ressalvadas as exceções legais. Ok? Então fechamos essa questão também. E aí nós vamos para a questão número 7, que pergunta o quê? O que são provas, né? Prova é o instrumento que a gente usa para demonstrar a existência de um fato e firmar dentro do juízo uma convicção de que aconteceu aquele fato da forma que nós estamos ali narrando. A prova, na realidade, tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O objetivo se refere a ser esse instrumento para demonstração de ocorrência de um fato. E o objetivo tem a ver com a convicção que a gente espera que seja formada dentro do julgador. Ok? Bom, próxima questão, a 8ª. Fale sobre a prova emprestada. A prova emprestada, ela vem no artigo 372 do Código de Processo Civil, e ela, na realidade, é uma prova que é produzida em um outro processo, mediante contraditório nesse outro processo, e se o juiz e as partes concordarem, ela poderá ser usada no processo em destaque. Né? Exemplo, eu tenho lá uma testemunha que prestou um depoimento sobre determinado fato que aconteceu. As ações são ações parecidas, os fatos são os mesmos, mas os autores são diferentes. O réu é o mesmo, a ocorrência é a mesma. Aquele depoimento pode ser utilizado através de prova emprestada. Só que como ele não foi realizado mediante o contraditório no segundo processo, ele precisa ser admitido como prova emprestada para que não haja lesão na realidade, a ampla defesa de quem quer que seja. Tá? E aí o artigo 372 permite a utilização, mas mediante essa manifestação das partes e do juiz no sentido de concordar. Ok? A próxima questão é a 9ª. A quem se destina a prova? Justifique a resposta. Essa questão ela é interessante. Né? No novo código, a gente não pode esquecer do princípio da cooperação, que está ali presente. Né? Na vigência do código anterior, o destinatário da prova era exclusivamente o juiz.
né? Hoje, se é em cooperação, o destinatário da prova é as partes, o juiz, o processo como um todo, né? Então, isso ampliou, né? Ampliou esse destinatário da prova, né? É claro que cabe ao juiz deferir a produção, cabe ao juiz indeferir provas inúteis, né? Mas devido à cooperação, a prova se destina não só ao julgador, mas a todos aqueles que de alguma maneira participam do processo, ok? 10ª questão. Fale sobre o princípio do livre convencimento motivado. Ele vem lá no artigo 371 do Código de Processo Civil, né, que estabelece o quê? Que o juiz é livre para apreciar a prova, mas ao decidir, ele deve indicar qual foi o raciocínio lógico, qual foi o caminho que ele utilizou para decidir da forma que ele está fazendo. Então, é livre o convencimento, mas ele precisa ser motivado, ok? Aí a gente vai para a 11ª questão. Na apreciação da prova, o juiz poderá aplicar regras de experiência comum fundamente, né? Isso está lá no 375 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz deverá aplicar essas regras de experiência comum, né? E de experiência técnica também, né? Se houver necessidade, né? Então é possível, né, a aplicação, né, se houver necessidade de aplicar. Então isso vai depender muito do caso concreto. Isso normalmente está relacionado a uma situação fática que tem um procedimento determinado, e aí você aplica essas regras de experiência comum, certinho? E aí a gente vai para a 12ª. É correto se dizer que a parte que alegar direito municipal deverá provar-lhe o teor? De certa forma, sim, está no 376. Na realidade, se alegar direito municipal, estadual ou alienígena estrangeiro, né, o juiz pode determinar que a parte lhe prove o teor e a vigência, né? Então a frase ela não é falsa, ok? 13ª. É correto se dizer que, como todos têm o dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, está obrigado a produzir prova contra si, né? Todos têm o dever de colaborar com o Judiciário. Isso vem, né, lá no artigo 378 do Código de Processo Civil. Só que o artigo seguinte, o 379, ele diz o quê? Preservado o direito, né, de não se produzir prova contra si mesmo, né? Então a gente aqui tem, né, esse detalhe. A parte deve perguntar, ela deve colaborar com o juízo, né, mas, né, é dado a ela o direito de não produzir prova contra si mesma. É claro que o silêncio dela pode acabar até prejudicando, né? Pode haver uma confissão que mais adiante a gente vai abordar, mas ela não está obrigada a produzir prova contra si, né? É diferente do terceiro, né? Que se ele é chamado a prestar um depoimento, ele está ali prestando um serviço público e ele fazendo o juramento de dizer a verdade, ele deverá dizer a verdade, ok? Próxima questão é a 14, né? Fale sobre o ônus da prova. O ônus da prova vem no 373 do Código de Processo Civil. A nossa regra geral é que incumbem a quem alega o ônus de provar. Então, o autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Hoje, a gente tem no CPC a teoria da carga dinâmica da prova e então o juiz pode, né? O juiz pode, desculpa, que alguma coisa aconteceu e alguma coisa caiu, né? Eu espero só que a pequena não esteja machucada e eu não tive como não ficar preocupada. Mas acho que ela está bem, porque eu estou ouvindo a voz dela ao longe dizendo que não foi nada, desculpa. Ônus da prova, né? O nosso código traz a teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Então, o juiz, no caso concreto, verificando que é difícil demais para uma parte a produção da prova, né, ele pode inverter, né, esse ônus, né, de maneira fundamentada e dando à parte contrária a oportunidade de produzir essa prova, né, se desincumbir desse encargo de produzir essa prova. Essa é a ideia, né, com relação a isso, certinho?
Bom, 15ª, fale sobre a prova ilícita. A prova ilícita é aquela prova que é produzida, né, em desconformidade com as regras vigentes, né? O exemplo mais comum é a escuta telefônica, em regra não se aplica no cível, né? E excepcionalmente, no caso concreto, pode vir a ser admitido, se fazendo um balanço entre direitos fundamentais, e pode ser que naquele caso, né, o direito à intimidade ele venha a ser menos importante do que o direito objeto do processo, e aí excepcionalmente se admite a produção dessa prova ilícita. Uma questão que aqui se fala muito a prova originalmente é ilícita, né? Mas você, por ela, descobre uma outra prova e que é lícita, né? Seria um fruto da árvore envenenada. Você pode se valer dessa prova que é o fruto, né? Não existe debate na doutrina, e no Brasil, no cível, a posição que prepondera é no sentido de você fazer o quê? A regra geral é que não se admite, mas no caso concreto a gente aplica o princípio da proporcionalidade e, dependendo do direito que esteja sendo violado, excepcionalmente se admite a utilização dessa prova ilícita, ok? Aí nós vamos para a questão número 16. Cite o que incumbe à parte na audiência de instrução e julgamento. Isso me parece que esteja vinculado aos parágrafos, especialmente o parágrafo 5º do artigo 367. Né? A parte, né, ela pode gravar a audiência, né, independente, em regra de autorização. Né? Além disso, cabe à parte também comparecer à audiência se ela for intimada e prestar o seu depoimento se assim for determinado. Ok? 17. Explique o que vem a ser a produção antecipada de prova e o seu procedimento. A produção antecipada de prova, ela na realidade acontece quando a prova é produzida antes do processo em si. Né? Então a gente tem primeiro a produção da prova e depois o processo poderá até ser ajuizado ou não. Quais são os casos? Tá? O primeiro caso é o caso clássico, há um fundado receio de que a prova no futuro se torne de impossível produção, impossível, difícil produção. Uma pessoa que está com problema de saúde grave, né, ou que vai viajar para o exterior e não pretende voltar, então você produz antecipadamente. No outro caso, a gente tem vistas aqui a tentar a conciliação. Você vai produzir aquela prova antecipadamente, buscando uma solução consensual da controvérsia. E depois se avalia. No passado, se entendia que tinha que ajuizar a ação. Né? No novo Código de Processo Civil, não. Você pode ter essa figura de tentar, com a produção antecipada de prova, a composição das partes, né? E ali você encerra, né, a questão se houver uma autocomposição. Qual é o foro de competência? É o foro de competência da ação principal, se ela vier a ser ajuizada. Né? Essa é a ideia. Né? Então, se está tratando de uma situação que ocorreu em Campo Grande, as partes são de Campo Grande, essa produção antecipada de prova tem que ser ajuizada em Campo Grande, né? E você na petição inicial vai explicar, né, por que você precisa da produção antecipada de prova, por que você está ali se utilizando desse meio, é porque a prova pode perecer ou porque se quer uma forma de composição, né? E aí a parte contrária, ela é chamada, não para apresentar defesa, ela é chamada para acompanhar a prova ela é produzida, né, podendo ambas as partes requerer o que for necessário na produção dessa prova, depois o juiz simplesmente chancela a prova e o processo fica disponível para que se tirem as certidões pertinentes. E o processo sendo eletrônico, ele fica disponível eletronicamente. Se for físico, ele é entregue à parte, né, e aí é encerrado. Então, eu aqui não tenho defesa, eu não tenho resposta, eu tenho meramente o quê? Produção de prova, ok? Próxima questão é 18, e diz assim, fale sobre a ata notarial. A ata notarial, ela vem regulada no artigo 384 do CPC. E, na realidade, é quando eu tenho um notário público, um oficial de um cartório de notas, atestando determinados documentos ou determinados fatos
que ele ali observa e que vão ser usados como prova documental num processo. É bastante interessante, né? Em determinadas ações como o uso capião, isso tem tido, né, uma utilização bastante vasta, né, e bastante positiva, né? E é uma medida de economia em tempo, né, processual, não digo em dinheiro, mas em tempo, ok? 19. O que vem a ser o depoimento pessoal e como é tomado. O depoimento pessoal, ele vem lá no artigo 385, é o depoimento da parte, é tomado pelo juiz e você, como advogado, não pode requerer o depoimento do seu cliente, somente pode, né, requerer o depoimento da parte contrária. O juiz de ofício pode requerer, não requerer, o juiz de ofício pode determinar a colheita, né, o interrogatório das partes para que ele esclareça o que entender que deva ser esclarecido. A parte é intimada a prestar depoimento. Se a parte não comparece, é aplicada a chamada pena de confesso. Então, aquilo que se pretendia provar com depoimento vai ser tido como provado, e quem não depois fica impedido, em regra, de ouvir o depoimento da outra parte, né, para que não possa se beneficiar. Então, o código estabelece isso. O novo código fala nos depoimentos todos na possibilidade de videoconferência, né? Então, isso começa a ser utilizado no Brasil, né? Eu acredito que nos próximos anos isso venha a ser bem mais comum do que é hoje, ok? Questão número 20. O que é pena de confesso? A pena de confesso é quando a parte intimada pessoalmente a prestar depoimento falta. Então, o juiz vai, olhando todas as provas produzidas, ele vai entender que aquilo que a parte deixou de se manifestar é da forma que a outra parte queria provar. A pena de confesso também pode ser aplicada quando a parte se recusa a responder. E aí o juiz, olhando todo o processo, pode aplicar a pena de confesso e fazer de conta que prevalece aquilo que a outra parte ali apresentou, né, na sua defesa. Ok? Questão 21. É correto se dizer que a parte é obrigada a depor sobre todos os fatos? Tá? O artigo 388 do CPC diz que a parte não é obrigada a depor sobre fatos de natureza criminosa, fatos que tenha que guardar sigilo profissional, né, ou que levem à desonra pessoal ou de sua família, que coloquem em perigo a sua vida de seus familiares, né? Então, isso é uma vedação, tá? Só que a lei excepciona as ações de família, porque tem um tratamento diferenciado, né? Mas nas outras ações, né, a parte, nesses casos, ela pode simplesmente se calar, né? Ela não precisa, que é o que tem aqui na questão, depor sobre todos esses fatos, ok? Questão 22, né? O que é a confissão? A confissão é quando uma parte ela acaba declarando que o que a outra parte disse procede, né? Ou porque se contradisse, ou porque claramente deixou isso claro. A confissão pode ser judicial ou extrajudicial, dependendo se ela é feita dentro do processo ou fora do processo, né? Que seriam as duas formas principais, né? E ela pode ser espontânea ou provocada. A parte voluntariamente confessa, ou através do depoimento ela é colocada numa sinuca de bico e acaba confessando mesmo sem querer, tá? Questão 23. Fale sobre os tipos de confissão. Acho que aqui nós já falamos, né? Questão 24. A confissão de uma parte prejudica os seus litisconsortes? Na realidade, a confissão de uma parte só faz prova contra aquele que confessa, nem prejudicando, nem beneficiando os litisconsortes. Essa é a ideia. Agora, se a causa tratar de imóveis, a situação fica complicado, né? Na realidade, porque pode acabar impactando, mas a regra é não beneficiar e nem prejudicar, ok? Questão 25. Fale sobre a irrevogabilidade da confissão. Isso está lá no artigo 393, disse que a confissão é irrevogável. Se você tiver uma hipótese de revogação, na realidade vai ter que buscar uma anulação de erro de fato ou de coação,
né, através da interposição de uma ação própria para isso, né? E é bastante complicado. Então a gente não fala na revogação. A gente vai buscar o que? O desfazimento, né? A anulação daquela confissão, ok? Questão 26. Fale sobre a indivisibilidade da confissão. Eu não posso pegar uma confissão de alguém, tirar um pedaço, aquilo que beneficia a minha defesa e usar, e o resto esquecer. Então se diz que a regra é que a confissão é indivisível. Eu aceito ela como um todo, utilizando aquilo que ela traga de bom e de ruim para a defesa. Certinho? Questão 27. Discorra sobre o procedimento de exibição de documento ou coisa em poder da parte. Está lá a partir do artigo 396, o juiz pode determinar que a parte exiba determinado documento ou coisa. Isso pode ser por determinação do juiz ou por requerimento da parte contrária. O que precisa é que seja especificado com detalhes e precisão a coisa ou documento que se pretende ver exibido, qual é a finalidade, né? E quais as circunstâncias que envolvem essa solicitação de apresentação. A parte contrária vai ser chamada a se manifestar em 5 dias, né? E o juiz depois vai apreciar essa manifestação. Essa parte pode apresentar recusa, só que essa recusa só tem limitação legal, está lá no 399, do que serve para a recusa. A gente tem, por exemplo, sigilo profissional, que seria o melhor exemplo, um documento que é comum às partes e a outra teria, né? Um outro detalhe importante está lá no artigo 400, né? Se a parte teve aquele documento, aquela coisa determinada para apresentação e não o fez, eu posso requerer, com fundamento nesse artigo 400 do CPC, pedir que seja considerado como provado aquilo que eu pretendia provar com esse documento ou coisa. Eu estou vendo aqui pelo tempo que está terminando, né, o meu tempo de gravação, então a gente vai parar por aqui e depois a gente vai continuar numa outra parte. E nós fomos aqui, na realidade, até a questão número 27, tá? Um bom estudo.